Olá, sejam todos muito bem-vindos à Semana da Saúde Alternativa. A cura vem pelas plantas. Nossa proposta aqui vai ser trabalhar o quê? Planta medicinal, fitoterapia e aromaterapia. Práticas hoje incorporadas ao SUS, Sistema Único de Saúde aqui do Brasil, tá? Então são práticas que foram popular há tempo atrás, né? A gente vai ver com muita calma. E hoje, depois de vários estudos científicos, já foram incorporadas nas políticas integrativas complementares do SUS. Então é bem legal, tá? A proposta é fazer um resgate, né, das plantas medicinais, um resgate dos produtos fitoterápicos e também introduzir um conhecimento sobre aromaterapia, uma arte milenar que vem vindo com muita força para o Brasil. Então, assim, a gente vai mergulhar nesse mundo encantado, nesse mundo mágico das plantas. Eu espero que vocês, né, sintam tão, assim, entusiasmado como eu fico quando eu falo de planta medicinal. É hoje o meu universo, é hoje o meu dia a dia. Eu amo planta, eu sou biólogo, botânico, né? A gente trabalha aqui na Bioecos com planta ornamental, alimentícia e medicinal. Minha paixão é a medicinal. Bom, vamos então começar entendendo alguns conceitos, ok? Para que a gente possa depois, ao final, fazer uma prática. Toda aula nossa, a gente vai embasar você de conhecimento, mas no final vai ter uma prática, ok? Por quê? O conhecimento somente, ele não gera uma ação em si, né? Quando tem realmente a ação por trás, é que vem a sabedoria, é que vem o benefício, é que vem o valor, a transformação, correto? Então a gente vai dar uma parte teórica e vai ter uma parte prática, para que a gente não fique o quê? Um obeso mental, né? Se eu só estudo e não pratico, se eu não tenho essa balança bem alinhada, eu viro um obeso mental, cheio de conhecimento, mas pouca sabedoria, pouca ação, pouca transformação. Hoje vamos aprender a retirar o princípio ativo das plantas e armazená-lo por 2 anos. É ou não é bem interessante isso, né? Pessoal, qualquer planta, a princípio, a maioria das plantas. A gente vai ver aqui uma exceção, por exemplo, que é a babosa, né? Eu não faço uma tintura de babosa, e sim um extrato glicólico, por exemplo, da babosa, porque ela contém muita água. A tintura é sempre a partir da planta seca, desidratada. Mas vamos lá, vamos com calma, né? Vamos iniciar entendendo o seguinte: o que é uma planta medicinal? Planta medicinal é toda e qualquer planta que, num dado momento da história da humanidade, ela foi utilizada com a função de prevenção ou de cura de uma enfermidade. Então, cada país faz uma coletânea das plantas, tá, que tem ali, né, com essa função. Aí dá origem aqui a farmacopeia. Então, aqui no Brasil, nós temos a farmacopeia brasileira. Ali estão cadastradas todas as plantas que nosso povo, né, que tem uma mistura muito grande, tem os índios, africanos, europeus. Quer dizer, toda essa cultura gerou uma série de plantas que são utilizadas na medicina, tá? E vão para a farmacopeia. Então, planta medicinal é aquela planta com fim terapêutico, para curar ou prevenir alguma coisa, perfeito? Ela pode ser cultivada na sua casa ou pode ser encontrada na floresta, na mata, não há nenhum problema, tá? Bom, o que é princípio ativo? Princípio ativo é um elemento químico que vai justamente atuar para poder prevenir ou curar uma enfermidade, tá? Primeiro ponto importante, né? Todo princípio ativo, ele é via secundária. O que é isso, professor? Via secundária? É uma via na qual não é essencial para a planta sobreviver. É um sistema de defesa. Contra quê? Contra uma luz, correto? Contra calor, contra vento, contra inseto, contra a acidez de um solo. Não importa, né? Ela vai criar um sistema de defesa para poder melhor se adaptar àquele meio ambiente, e aí surgem esses elementos químicos, que são os princípios ativos. Por que isso é importante, tá? Dentro da aromaterapia, por exemplo, eu tenho o alecrim, né? Dependendo da região que ele vem, ele vai ter mais cânfora, tá? Do que uma outra substância qualquer. Então, quando eu mudo a planta de local, eu posso estar interferindo, né, na quantidade de princípio ativo que vai estar presente ali. Por isso que, se eu estou no estado do Rio, o nosso município aqui, eu moro no Rio de Janeiro, ele faz um memento de plantas medicinais que ele usa. Se você vai lá para o sul, que é um outro clima
Lá vai ter um outro memento de plantas medicinais lá. Se você vai para o Nordeste brasileiro, né, que já é um outro tipo de clima, lá também vai ter um elenco de plantas usadas no SUS, na rede pública de saúde daquela região, correto? Então é bem legal te entender e começar a descobrir, tá, na sua região, quais são as plantas mais usadas. Aqui a gente vai abordar algumas plantas. Eu prometi 3 hoje, não é isso? Mas eu acho que eu vou até falar um pouquinho mais. Eu gosto de falar. Eu vou, de repente, falar de 4 ou 5 plantas. Embora vamos focar aí em 3, pelo menos, tá? Que são muito usadas no Brasil de um modo geral. Vocês devem conhecer, se não todas, a grande maioria. Perfeito? Bom, entendido isso, vamos entender o que é fitoterapia, o que é aromaterapia, o que elas têm em comum e o que tem de diferente. Tá? Em comum é que ambas são terapêuticas, correto? E ambas hoje estão dentro do SUS, tá? Como uma terapia aceita dentro da medicina, perfeito? E que difere nelas, basicamente, né? A fitoterapia, ela vai pegar uma parte da planta e vai utilizar todos os princípios ativos ali dentro encontrados. Como assim, professor? Por exemplo, tá? Ela pega ali uma flor, a flor da calêndula. Ali dentro vão ter vários princípios ativos, flavonoides, tanino, óleo essencial. Quando você fizer uma tintura, você vai extrair todos os elementos químicos que estão ali dentro. Vai haver uma sinergia entre eles para te dar um resultado, correto? Já na aromaterapia, não. Aromaterapia, eu só extraio o óleo essencial da planta. Qualquer outro elemento químico, flavonoide, tanino, não me interessa. Tá? Eu dispenso, né? Então, dentro da fito, eu não isolo um elemento químico, eu pego todo o conjunto daquela parte. Na aromaterapia, eu isolo o óleo essencial. Pode ser 1, 2, 3, pode ser mais de um, mas eu só quero esse elemento químico, óleo essencial, perfeito? A fito, ela atua muito na parte física da pessoa. É claro, algumas plantas vão atuar no sistema nervoso, né? Aí também atua na parte emocional, coisa e tal. Mas assim, geralmente eu vou fazer um medicamento, um produto fitoterápico para tratar algo mais físico, tá? Na aromaterapia, não. Eu abordo de uma forma mais sistêmica, né? Eu vou abordar o que? A parte física, a parte mental e a parte emocional. Eu vou levar esses 3 aspectos em consideração, tá? Enquanto na fito eu isolo mais um físico ou isolo mais um emocional, né? Eu não penso muito nesse conjunto como um todo, geralmente. Na aromaterapia, não. Tá? Eu sempre vou trabalhar tendo em mente que aquele óleo essencial, ele vai trabalhar a nível físico, provavelmente, né? Mental e emocional, nas 3 camadas, nas 3 esferas que compõem o ser humano, nesse aspecto, perfeito? Bom, entendido, né? O que é uma planta medicinal, o que é um princípio ativo, o que é a terapêutica da fitoterapia, o que é a terapêutica da aromaterapia, correto? Vamos começar então agora o nosso papo sobre as plantas, que eu acho que é isso que te realmente, né, sente essa paixão, conhecer um pouquinho as plantas e entender sobre elas. Mas antes ainda de mergulhar nesse universo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você tem o hábito de tomar chá? Você gosta de tomar chá? Porque chá é a forma mais simples, né, mais usual, mais corriqueira de eu trabalhar com uma planta medicinal. Se a tua resposta foi sim, legal, muito bom. Isso pode trazer vários benefícios. Mas, ao mesmo tempo, fica aqui um alerta, tá? Nós temos que saber utilizar as plantas de forma inteligente, de forma sábia. Porque ela é um medicamento. Planta medicinal está dentro do SUS, como um medicamento, como uma terapêutica, correto? Então, por que eu estou dizendo isso, tá? Porque já houve caso de óbito aqui no Brasil pelo uso frequente de chá de uma planta. Assim como é comum ter aborto, por exemplo, né? A mãe está ali grávida, faz o uso de algum tipo de chá e que pode estar interferindo no processo e provocando um aborto da criança. Então o chá tem que ser utilizado de forma correta, como a gente vai ver aqui, tá? Porque a ideia é saúde, né? Mas, pessoal, que chá foi esse que levou a óbito uma plantinha chamada confrei? Quem conhece aí o confrei, né? Na década de 80, brasileiros fizeram uso dessa planta de forma indevida,
porque ele é hepatotóxico, tá? E vieram a óbito, né? Ele pode gerar desde uma cirrose até um câncer nessa região, tá? Então, é proibido, não se recomenda fazer a ingestão, fazer o uso de chá de confreio. Confreio hoje é uma planta que só se usa a nível externo, para poder fazer ali um creme, uma pomada para cicatrização. Então, a primeira dica é essa, tá? Algumas plantas eu vou ter o uso interno, outras plantas eu vou ter o uso externo. Algumas permitem o uso interno e externo. A gente vai ver aqui hoje com bastante calma. Perfeito? Dito isso, vamos mergulhar nesse universo maravilhoso, né? De forma das plantas que eu prometi aqui para vocês. A primeira plantinha, acho que é um xodó, todo mundo conhece muito, né? Que é a babosa. Bom, para que serve a babosa? Como que eu posso utilizar a babosa? Eu posso utilizar a babosa in natura, por exemplo, se eu cortar ela aqui, tá? E vai sair aquela mucilagem, né? Eu posso utilizar direto essa mucilagem. Ah, professor, a babosa não é tóxica? Tem a aloína? Sim, a aloína fica nessa região aqui, ó, mais lateral, tá? Então o que eu faço? Primeiro tiro essa região aqui, tiro do outro lado também, correto? Aí depois eu uso a mucilagem do meio. Você vai ver que a aloína, ela é um pouco mais amarelada, mais escura, tá? Tem gente que gosta de lavar a babosa para poder tirar a aloína. Eu uso babosa aí há mais de 20 anos, tá? Eu simplesmente faço dessa forma, né? Eu elimino a lateral dela aqui, elimino a outra lateral, depois corto aqui no meio e faço o uso dessa mucilagem ali dentro. Uso como, professor? Eu posso usar a babosa para poder ter a função, por exemplo, de proteção solar. Eu estou num local que tem muito sol, né? E eu não tenho protetor solar. Eu posso pegar ela e passar pelo meu corpo direto. Não há nenhum problema. A babosa é maravilhosa para a pele, porque ela é anti-inflamatória, né? Ela vai revitalizar a sua pele, rejuvenescer a sua pele. Então não há nenhum problema. Tá? É também muito usual passar babosa no cabelo, né? Ela escurece um pouco mais o cabelo, então o cabelo um pouquinho mais claro, vai escurecer um pouco, mas ela tonifica os fios, né? O couro cabeludo, ela dá brilho no seu cabelo, deixa ele mais forte também, tá? Outra função sensacional da babosa é quando você tem um corte, uma ferida, tá? Eu mesmo, né, já passei por uma situação onde tive uma ferida muito grande na região aqui da barriga e estava no meio do mato e aquilo inflamou e me causou um problema, né? Porque eu ia ter que interromper a minha atividade e voltar para a cidade para poder procurar um hospital, para poder fazer ali uma higiene. Embora eu tivesse ali uma série de produtos, estivesse passando, não estava adiantando. Eu lembrei da babosa, apliquei na região, desinflamou e o que? Acelerou o processo de cicatrização, tá? Então, assim como o confrei é bom para a cicatrização, a babosa também é sensacional nessa linha. E ela é um poderoso anti-inflamatório. Picada de inseto, também pode estar utilizando babosa. Queimadura, teve um acidente ali na sua cozinha, né? Teve algum imprevisto, você pode estar utilizando a babosa dessa mesma forma, tá? Eu posso cortar aqui ela, tiro a lateral, outra lateral, pego aqui e passo naquela região, né? Vai rapidamente desinflamar, não vai deixar que haja proliferação ali de micro-organismos e ao mesmo tempo vai começar um processo de cicatrização. É ou não é uma plantinha assim sensacional, né? Eu gosto muito da babosa, tá? Bom, quando a gente fala da babosa, tá, existem várias plantas que recebem esse nome, tá? Aqui, a gente está abordando a aloe vera. Professor, como assim babosa, aloe vera? Toda planta, ela vai ter o nome dela popular, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, né? Cavalinha, babosa, carqueja, capim-limão, capim-santo. E vai ter o seu nome científico, correto? Quando você vai utilizar uma planta, é fundamental saber identificar essa planta. A planta com o nome de babosa, né, nome popular babosa, tem mais de 30 espécies com esse nome. Ó que loucura, né? Fica muito fácil você confundir a planta, tá? Então, você tem que saber qual é a planta pelo nome científico. A em questão aqui, que a gente está falando agora, que é usada no SUS, é aloe vera. A aloe vera ela é uma planta provavelmente de origem africana, tá? Onde ela tá vendo só, tem uma folha grande, né? Bem carnuda,
tá? Aqui do lado, ó, tem como se fosse uma pequena serrilha, né? Que você passar a mão tem que ter cuidado para não se machucar, se fizer o contrário, espeta, tá? E ela vai dar uma flor, um pendão assim no meio, amarelado, alaranjado, mais ou menos aí 1 metro de altura com esse pendão, tá? Outro detalhe importante, né? Eu tenho sempre que saber como colher essa planta medicinal e qual parte dela eu vou utilizar. Na babosa é fácil, que tem basicamente só esse tipo aqui de folhagem, né? Então eu vou usar a folha, tá? E quando eu vou colher essa folha? Eu vou colher essa folha quando tiver feito sol. Como assim, professor? Não devo colher a folha da babosa se chover 1 ou 2 dias antes. Por quê? Ela tem uma parte aqui, ó, que é bem líquida. Então ela vai diluir o princípio ativo. Ela vai começar a absorver muita água do solo e vai diluir o princípio ativo. Então uma dica para que eu possa potencializar nessa minha experiência, para que eu possa ter o maior benefício do uso da babosa, é colher a folha para fazer o seu uso medicinal após alguns dias de sol. Assim vai estar mais concentrado o princípio ativo. Outra dica importante, a babosa leva um tempo de maturação, até ela poder produzir, chegar ali no seu auge, né, de produção dos seus princípios ativos, tá? Então, eu devo priorizar, começar a colher a folha da babosa, com finalidade terapêutica, após 3 anos de plantio. Então, você plantou ali a babosa, e após 3 anos que ela vem crescendo, né, ela vai estar chegando ali o seu auge. Com 5 anos está no pico máximo, tá? Mas a partir de 3 anos ela tem uma boa concentração de princípio ativo. Então, 2 regrinhas básicas com relação à babosa. Primeiro, colher a sua folha após 1 ou 2 dias de sol, pelo menos, evitar colher após dias de chuva. E segundo, dar preferência a colher as plantas mais velhas, né, de 3 anos em diante. Assim eu vou ter uma maior concentração do seu princípio ativo. Outra questão importante, eu falei que existem várias espécies de plantas chamadas babosa. A gente está falando aqui da aloe vera, tá? No Brasil, nós, profissionais, baseado na legislação, baseado nas normas, né? Baseado na Anvisa e no SUS, não recomendamos o uso interno desta planta, somente o seu uso externo, tá? Eu, como trabalho dando aula, então assim, já tenho vários alunos aí ao longo desses 10, 15 anos dando esse tipo de curso, né? E já tive vários relatos, tá? De pessoas que fizeram a ingestão da babosa e foram parar no hospital. De cara vai te dar um desarranjo, a famosa diarreia, né? De forma bem aguda, bem agressiva, com cólica, tá? Então, assim, recomendação nossa é somente para uso externo. Poderoso anti-inflamatório, poderoso cicatrizante. Na cultura popular, você vai ver outros tipos de uso para essa planta, né? Torções, pancadas, luxações, mas dentro do SUS, o uso principal seria nessa função, tá? Professor, você falou aqui que vai ensinar a gente a fazer tintura, né? Eu posso fazer a tintura babosa? Como eu falei no início, não, tá? Por que não? A tintura é sempre feita de planta seca. A babosa, ela tem uma boa parte líquida, então não teria como desidratar a babosa e manter os seus princípios ativos. Inclusive, se você cortar a babosa e utilizar, você vai ver que onde você cortou vai ficar muito rápido escuro. Por quê? Começa a haver uma oxidação naquela região ali, né? Daí, uma certa dificuldade de você estar fazendo uma série de produtos com babosa, porque ele oxida muito rápido, tá? Qual é a solução para isso? Fazer o que nós chamamos de extrato glicólico. Isso é muito fácil, é muito simples de fazer. A gente não vai abordar aqui nesse nosso curso, tá? Mas assim, é muito simples. Seria você pegar a polpa da planta, utilizar glicerina bidestilada com álcool de cereais a 70, uma pequena formulação, deixar ali em maceração. Mas calma. Para ver isso com muito cuidado ao longo do curso, porque o princípio da tintura é muito parecido, tá? Eu só não uso a glicerina bidestilada, né? Eu uso somente o álcool de cereais 70, tá? Então você vai entender como é isso mais para frente. Mas fica registrado que você pode utilizar ela in natura. Tendo na sua casa aí, você pode cortar a folha e fazer a aplicação no local. O grande
assim, o que é legal do extrato é que você pode utilizar ele ao longo do tempo, por 2 anos, né? Você põe no vidrinho, como esse aqui, ó, de coramba, tá? E você pode levar, quando você for viajar, passear, né? Você tem ali um medicamento, ali tem uma farmácia natural dentro da sua bolsa, tá? Isso aqui é legal. Mas então, com relação à babosa, primeiro, o uso externo, não é o uso interno, correto? Eu tenho que saber identificar a planta corretamente. Aqui no Brasil, aqui a gente está falando nesse momento, né? E que o SUS reconhece, dentre várias espécies que tem, é a aloe vera. Eu devo saber colher essa planta, eu vou colher a folha num momento que não tenha chovido, né, anteriormente, tá? E também dá preferência a plantas mais velhas para poder concentrar o princípio ativo. Fica aí então a primeira dica para você ter. Você pode plantar essa vasinha, sabe onde? Num vaso, por exemplo, tá? Ela adora sol, gosta de muito sol, né? Não precisa nem molhar tanto ela não, tá? Ela adora mesmo sol. E você pode estar retirando as suas folhas, porque vai nascendo folha nova, né? Você pode estar utilizando, perfeito? Sem nenhum problema. Bom, vamos ver aqui uma outra plantinha que é muito, muito interessante também. Já que eu falei de uma planta que usa a folha, vamos falar agora de plantas que usam ali o seu rizoma. Tá aqui, ó. Gengibre e cúrcuma. Pena que não dá para sentir o cheiro, é muito agradável, né? Vamos ver aqui, ó, a diferença, ó. O gengibre, quando você corta, como é que ele fica, ó? A cúrcuma, quando você corta, olha a cor, é bem laranja, né? Gengibre, cúrcuma, tá? Bom, como é que funciona esse processo, tá? O gengibre, vamos iniciar pelo gengibre, tá? Qual é a função do gengibre? O gengibre é muito usual para essa via aqui, para desobstruir as vias aéreas. Inflamação em garganta, resfriado, sinusite. E ele também ajuda a combater a parte de vômito, por exemplo. Então, olha só que coisa interessante, tá? Uma planta, uma parte da planta, tá? O seu rizoma, né? Uma parte dessa planta aqui vai ter vários princípios ativos ali dentro, na qual eu posso estar utilizando ou para combater um vômito, porque isso é importante. Tem crianças que, eu mesmo, quando era mais jovem, né, acho que meus 5 a 10 anos de idade, quando eu ia fazer viagem mais longa, eu ficava muito enjoado dentro do carro, ou ônibus, né? E aí acabava tendo aquela ânsia de vômito. Então você pode, de repente, estar utilizando um chazinho de gengibre antes de uma viagem para uma criança. É ou não é legal? Mulheres que estão grávidas podem estar fazendo uso do gengibre. É claro, sempre com acompanhamento do seu médico, tá? Mas há vários estudos, né, que demonstram que há uma segurança e um resultado positivo, né, com relação a enjoos na gestação, quando eu uso um chazinho de gengibre. É ou não é sensacional? E assim, qual é o detalhe importante? Mulheres grávidas, gestação, tá, não devem fazer uso de planta medicinal, salvo se o seu médico ou a sua médica estiver ciente e autorizar. Porque muitas plantas são abortivas. Plantas comuns, do dia a dia, tá? Não vai ser o nosso foco aqui. Eu vou depois fazer até uma live sobre isso, fazer uma semana, alguma coisa, algum evento voltado para isso, tá? Porque é muito comum, jovens principalmente, estarem querendo abortar e fazer o uso de planta medicinal para isso, correto? Então, primeira dica é o gengibre pode ser utilizado, é claro, dentro de uma quantidade específica, tá? Durante o dia, né? Para poder eliminar o vômito de forma segura, mas sempre com acompanhamento do seu médico, correto? Ah, professor, mas o meu médico não conhece a fitoterapia. Obriga ele a entrar nesse mundo, né? Nós profissionais estamos sempre estudando. Se você tem um profissional já há anos, ou tem um profissional que está acompanhando você na gestação, e ele não conhece sobre plantas medicinais, ele pode muito bem pesquisar, ele pode muito bem se aprofundar, ele pode muito bem se aperfeiçoar nessa área, correto? É bom para todo mundo, né? É bom para ele e é bom para o paciente. Até porque o SUS
reconhece essa terapêutica. Até porque o SUS tem esse mercado de trabalho, tem essa área hoje, né, valorizada, tá? Sempre grávidas e gestantes, né? Sempre utilizando a planta medicinal com acompanhamento e orientação do seu médico, perfeito? Porque plantas podem ser abortivas, vão mexer na parte do fluxo sanguíneo, dilatação do seu útero, né? Então, assim, tem que ter esse cuidado. Mas o gengibre, sendo utilizado dentro da norma, sendo utilizado ali dentro das especificações, uma posologia correta, pode ser muito eficiente para você que sofre de enjoo. Se você não é grávida, nenhum problema. Pode fazer o uso de forma bem tranquila, tá? Agora, tudo também que é termogênico, né? Tem algumas contraindicações, tá? A pessoa foi hipertensa, né? Então, assim, sempre é bom você estar aprofundando esse conhecimento para fazer o uso de forma segura. Outra coisa, crianças abaixo de 3 anos também não devem estar utilizando chá, a não ser que seja acompanhado por seu médico, seu pediatra, a não ser que ele indique, tá? Porque algumas plantas podem trazer complicações para crianças com idade menor que 3 anos. Guaco, por exemplo, é uma, tá? Porque ele é expectorante, a criança pode não saber jogar aquele muco para fora e se sufocar. Tá? Então são várias as situações. Então, grávidas e crianças abaixo de 3 anos têm que ter acompanhamento do seu médico para fazer o uso de planta medicinal. É fundamental. Beleza? Bom, como é que eu usaria, então, para enjoo? Posso fazer um chá, tá? Professor, como é que eu faço o chá do gengibre? O gengibre, ó, ele é mais duro, né? Essa parte dele aqui, que é o seu rizoma, é mais duro do que uma folha, por exemplo, correto? Do que aqui, ó, a folha da cavalinha, tá? Então, quando eu vou fazer um chá de partes duras, cascas, tubérculos, rizomas, eu faço por decocção. Decocção, o que é isso? Eu coloco ali a água dentro do recipiente, acendo ali o fogo, né? E coloco a matéria-prima junto para ferver, para cozer, fazer o cozimento dela, tá? Isso é o processo de decocção, correto? Quando eu vou fazer um chá por infusão, que é de folhas, de flores, coisas mais moles, né? Eu faço de que forma? Eu coloco ali a água dentro do recipiente, ligo o fogo, espero ferver, desligo o fogo, aí eu coloco a matéria-prima, aí eu coloco a folha ou a flor e abafo por 15 minutos. Depois eu coo. Então, quando é duro, é decocção, cozimento. Quando é mole, mais sensível, é por infusão. Perfeito? Posso fazer a decocção, tá, do gengibre, né? Outro detalhe importante, tá? Eu vou botar ele assim inteiro? Não, eu vou picar, tá? Quando eu quero extrair o princípio ativo de uma planta, eu tenho que diminuir o máximo esse pedaço, por quê? Para aumentar a superfície de contato com o líquido extrator. No caso, vai ser a água, tá? Então, eu pico bem picadinho ali, coloco para poder ferver, né? Fazendo a decocção, depois eu coo e posso tomar meu chazinho. Posso botar um melzinho se eu gostar, né? Para poder ajudar nessa parte da via aérea, por exemplo, também, tá? Bom, agora, se eu tiver uma inflamação na garganta, se eu tiver com sinusite, né? Eu já sofri de sinusite quando eu era mais jovem, ali meus 18, 20 anos, eu tinha crises. Isso aqui, ó, me curou. Isso aqui me curou. Eu nem me lembro quem foi que me ensinou, mas isso foi um santo remédio. Tinha crises fortíssimas, deu basicamente apagar, né? Muita dor quando eu tinha crise de sinusite. E isso aqui, ó, fez eu colocar tudo para fora, expectorar tudo que tinha nessa região aqui. Saíram aquelas placas, né, que fica presa. E eu nunca mais tive uma crise de sinusite violenta assim. Sempre que inflama a minha garganta, o que eu faço? Eu vou lá e preparo por decocção meu chazinho, só que eu não faço a ingestão nesse caso. Para o enjoo, eu faço a ingestão do chá, correto? No caso, querer aliviar uma inflamação na garganta, uma sinusite, eu faço gargarejo. Eu vou à noite, faço gargarejo e me deito, bem agasalhado, tá? Você vai começar a expelir todo esse muco que está preso, né? Todo esse processo, tá? Então, só, o gengibre é ou não é uma plantinha bem interessante, né? Eu posso estar utilizando ela tanto na parte de enjoo, de mal-estar, de vômito, como na parte de um resfriado, de uma inflamação na garganta, de uma sinusite,
tá? Você pode ter na sua casa. E olha a dica, ó. Essa plantinha aqui, é que agora está no inverno, mas assim que está na primavera, vai começar a surgir broto. Tá? Um brotinho aqui, um brotinho ali, um brotinho aqui. Eu posso pegar uma parte, quebrar, plantar, eu vou botar o broto para cima, tá? Só enterrar esse brotinho ali, cobrir ele com a terra e deixar, correto? E eu posso utilizar o restante. Vai nascer uma planta lindíssima que vai dar uma flor bem no centro, tá? Uma flor muito bonita. Quando essa flor começar a secar, está quase no momento de você retirar. Você vai reparar que vai secar a flor e vão secar as folhas. Esse é o momento que você vir, escavar ali o solo, retirar o seu gengibre. Você separa uns 3, 4 pedacinhos para plantar e usa o restante. Uma vez que você tenha na sua casa gengibre, você vai ter ele ad infinito. Por quê? Você separa uma parte para o replantio. É ou não é algo sensacional? Diz para mim, se você pode ter na sua casa uma farmácia viva. Quando eu faço uma tintura ou extrato, né, é uma farmácia natural. Quando eu tenho a plantinha lá em casa para usar in natura, é a farmácia viva. Mesmo você que mora num apartamento, mesmo você que mora num local que não tem terra, você pode utilizar jardineiras, vasos, né, dependendo da planta. Por exemplo, a cavalinha cabe muito bem numa jardineira. Já o gengibre cabe muito bem no vaso, como a cúrcuma, como a babosa. Tá? Você pode ter uma farmácia natural, uma farmácia viva na sua casa. Essa é a proposta aqui, é resgatar esse conhecimento de forma segura para que você possa estar utilizando no seu dia a dia de uma forma preventiva e curativa, correto? Bom, o gengibre é mais uma forma curativa. Vamos ver agora aqui a cúrcuma. Tá? Eu falei aqui, ó, né? É um pouquinho semelhante ao gengibre, mas ela tem uma estrutura menor, certo? O gengibre ele é mais encorpado, né? O gengibre é um pouquinho mais claro, ela é um pouquinho mais escura. A cúrcuma ou açafrão brasileiro, correto? A cúrcuma, tá? Ela tem propriedades sensacionais. Por quê? Ela consegue abaixar o colesterol ruim. Olha que legal, né? Então, assim, um dos primeiros princípios que eu gosto na cúrcuma é esse, tá? Se você fizer uso no seu dia a dia, eu trabalhei acompanhando algumas pesquisas em hospitais aqui no Rio de Janeiro, né? Algum tempo atrás, ela vinha sendo utilizada com essa finalidade, tá? De controlar o colesterol ruim e depois começar a baixar. E os resultados foram muito promissores. Então, a princípio, ela tem essa capacidade de estar diminuindo o colesterol ruim que há no nosso corpo. Se eu tenho colesterol ruim, eu posso ter uma série de problemas, correto? Por quê? Esse colesterol vai ficar onde? Preso ali, naquela região, né, nas nossas veias ali, onde passa o nosso sangue, vai começar a entupir, vai alterar a pressão. Bom, você pode ter um problema cardíaco, um derrame. Então, assim, é bem complicado. Ter uma saúde boa é fundamental para ter o que? Disposição, amor pela vida, né? Poder desempenhar seus papéis aí como pai, como filho, como profissional, né? Na parte social. Então, introduzir a cúrcuma na sua alimentação pode ser algo sensacional. Porque, além dela atuar, tá, nessa parte do colesterol ruim, ela é um poderoso anti-inflamatório. Você que sofre com reumatismo, né, artrite, artrose, doença das inflamações das juntas, tá? A cúrcuma, ela vai atuar de forma eficiente, combatendo, aliviando essa inflamação e, consequentemente, aliviando a dor. O ser humano não gosta de dor, né? O ser humano não gosta de dor. Acho que isso é inato, senão a 100% da humanidade, a 99% da humanidade não gosta de dor. Então, quando eu tenho uma plantinha, tá, que pode me auxiliar a evitar inflamações nas articulações, evitar uma artrite, uma artrose, esses reumatismos, né? É ou não é sensacional? E, professor, como que eu posso usar então a cúrcuma no meu dia a dia? Você pode pegar ela, na sua casa aí, ó, ralar, tira a casca aqui, né? Se é só essa parte mais do meio, ó, rala e pode estar aplicando no seu arroz, vai ficar aquela corzinha laranjada, né? Aplicando um pouquinho no seu feijão, correto? Se você já comprar ela desidratada, você pode estar aplicando numa saladinha de fruta, como se fosse um temperozinho, né?
Então você pode estar usando de diversas formas, tá? Eu só não posso abusar da cúrcuma, como nada, né? Nenhuma planta. Por quê? Quando ela quebra a gordura e elimina essa gordura, certo? Se eu utilizar em grande quantidade, pode dar uma disfunção naquela região ali e eu também ter diarreia, né? Então, sempre tem que ser usado com sabedoria. Mas é uma planta que deveria ser incentivada a ser usada na alimentação diária do nosso povo. Porque conforme você vai tendo mais idade, né? Vai surgindo uma série de problemas de pressão, problema na parte do coração, né? Problemas nessa parte de inflamações das articulações, tá? Então, assim, recomendo que você faça uso dessa plantinha na sua alimentação e da sua família. Lembra qual é a proposta? A cura vem pelas plantas, né? Para você e para a sua família. E dentro da linha da aromaterapia tem um óleo chamado turmerico. Esse óleo vem da cúrcuma, tá? Dito aí numa linha de óleos inteligente, né? Por quê? Alguns estudos estão começando a demonstrar que ele tem a capacidade de fazer uma varredura no seu corpo e ver aquilo que não está correto e corrigir esse problema. Exemplo, as células do corpo têm que fazer apoptose. O que é isso? Elas se matam, né? Para que possa surgir uma nova célula no seu lugar. Quando isso não acontece, vem uma célula sobre a outra. E isso vira o quê? O famoso tumor, correto? Parece que o óleo de turmerico da cúrcuma consegue identificar que a célula não fez apoptose, mas deveria fazer e obriga ela a fazer. Dessa forma, previne o surgimento de tumores. É ou não é sensacional? Está em estudo ainda, tá? Mas tudo está levando a crer que esse óleo tem essa capacidade. Então, mais um motivo para você colocar na sua alimentação. Uma vez que está provado já que ele é um poderoso anti-inflamatório. Uma vez que há indícios fortíssimos que ele reduz o colesterol ruim, né? Melhorando assim a sua saúde. Então aqui a cúrcuma longa, seu nome científico, né? Não deve ser utilizada, por exemplo, tá? Quem está tomando medicamentos anticoagulantes. Por isso que é sempre bom você ter um acompanhamento do seu médico, correto? Ou então ter uma fonte muito segura, tá? Por quê? Quando a gente fala que uma planta funciona para alguma coisa, temos que saber como que ela funciona, a quantidade certa para poder fazer o seu uso, correto? Assim como se há contraindicações, se há interações, né? Então a cúrcuma tem aí algumas ressalvas, tá? Eu vou encaminhar para vocês um material complementar da aula de hoje, lá no grupo do WhatsApp. Quem não entrou no grupo do WhatsApp, entra, porque toda a parte complementar, correto? Vai sair por lá, né? Então lá eu vou colocar um material com resumo da aula de hoje, explicando essas plantas, tá? Como você pode estar fazendo o uso seguro. Depois eu vou colocar no final lá um material do SUS, material da Anvisa, tá? Então assim, vai ter uma série de dicas bem legais lá. Quem não entrou, entra, porque não vai ser enviado por e-mail, somente no grupo do WhatsApp, correto? Por exemplo, hoje a gente vai fazer aqui essa tintura. A formulação vai estar lá passo a passo, explicando tudo bonitinho, tá? O que você precisa ter de equipamento para poder fazer a tintura, né? Que no caso é água deionizada ou destilada, álcool de cereais, um becker. Então lá vai estar tudo bem explicadinho, tá? Bom, dando sequência aqui, uma outra plantinha que eu adoro, tá? Cavalinha, nome popular, Oxyanthium giganteum, seu nome científico. É uma planta nativa da América do Sul, então muito comum aqui no Brasil, tá? Principalmente no Sudeste, né? Onde eu resido, e na região Sul. Por quê? Ela gosta de ambientes encharcados, de muita água, de charco mesmo, né? É curioso, porque ela é uma pteridófita. Geralmente a pteridófita gosta de sombra. Ela não, ela gosta de sol. Sol, mas um local bem encharcado. Então quer plantar na sua casa cavalinha, pode pôr num vaso, correto? E deixar ele sempre úmido, bem encharcado. Se você tem um lago, né? Aquela região ali do lago, mais próxima, onde já vai começar ali a terra, certo? Mas fica um pouquinho de água, você pode botar a cavalinha ali, que ela vai adorar. E ela vai nascendo assim, por baixo da terra, vai nascendo um monte de filhotinho, vai enchendo esse espaço todinho, tá? Então, cavalinha é uma planta nativa da América do Sul, que gosta de solo bem encharcado, mas gosta de muito sol. Você pode plantar direto no solo, pode plantar em lago, pode plantar em jardineira, pode plantar em vaso. E por que eu estou falando isso? É uma planta sensacional.
Essa plantinha tem uso externo e uso interno. Lembra? Eu falei para vocês, né? Algumas só podem ser utilizadas de forma externa, outras internas, e tem exceções, tem o uso interno e o uso externo. A cavalinha é uma dessas exceções, tá? No uso externo é comum para a cosmética. Por quê? Ela é rica em sais minerais, tá? Ela tem muita sílica, ela tem 13% de sílica. Ela tem muita sílica, ela tem 13% de sílica. Então, é uma planta que tem assim uma função muito legal dentro da cosmética, tá? Ela é usada para essa parte da pele, né? Essa parte de rejuvenescer, adstringente, ela tonifica a sua pele. Bem bacana, né? E no uso interno, professor? No uso interno, ela é anti-inflamatória e diurética. Só que detalhe, muitas plantas são diuréticas. Chapéu de couro, cana do brejo. Só que a cavalinha, ela repõe os sais minerais. Lembra? Falei você, é rica em sais minerais. Então ela vai eliminar o excesso da água. Quem tem líquido, retenção de líquido no corpo, né? A cavalinha é ótima, porque ela vai eliminar esse excesso da água, do líquido, mas ela vai repor os sais minerais. E é um anti-inflamatório poderosíssimo. Quem sofre com gota, tá? Que é uma inflamação específica ali nas articulações, né? Ela inicia pelo pé. Eu já passei por isso mais de uma vez, tá? Por quê? Eu gosto de um camarãozinho, um amendoim, uma cervejinha, né? Um churrasquinho. Então, vira e mexe, meu ácido úrico sobe um pouquinho. Quando ele sobe, começo a sofrer com os sintomas da gota, né? Essa dor nas articulações. Eu rapidamente me lembro de tomar o chá da cavalinha. Por isso que é uma coisa que eu gosto muito, né? Ter aqui pertinho de mim sempre, tá? Por quê? Ela vai abaixar esse ácido úrico, ela vai aliviar a dor e vai restabelecer aquela região ali, porque ele é um poderoso anti-inflamatório devido aos seus elementos químicos, né? Devido à sua composição química. Então a cavalinha, você pode ter um uso externo na cosmética e um uso interno como anti-inflamatório e diurético, para eliminar retenção de líquidos, certo? Para auxiliar no processo de uma pedra nos rins, por exemplo, né? Ou para aliviar a dor da gota, né? Restabelecer a harmonia naquela região ali que está inflamada. Perfeito? Bom, essa foi a cavalinha, mais uma planta bem interessante, tá? O nosso foco aqui das plantas que eu prometi para vocês, babosa, cúrcuma, gengibre, cavalinha. Eu prometi 3, já falamos de 4, certo? Tocamos um pouquinho no confrei, né? Somente o uso externo, não pode ter uso interno. E eu vou, para poder finalizar essa parte das plantas, a gente entrar na parte da prática, né? Aprender a fazer a tintura, eu vou falar um pouquinho sobre o alho. Por quê? O alho é algo que é mais difícil você plantar e colher, não é tão fácil, né? Que no Brasil a gente plantar e colher alho, tá? Embora aqui no Rio de Janeiro, nessa semana, um condomínio que a gente faz manutenção, muito legal, a gente montou lá uma hortinha em Mandala, né, no meio do condomínio, e foi possível colher alho ali. Conseguimos colher alho nesse condomínio. Então, assim, quem fez esse plantio não foi nem a gente, né, foi uma moradora, mas a gente ficou muito, muito feliz de estar acompanhando esse processo. Muito legal mesmo, né? Foi uma coisa assim que a gente achou que não fosse, de repente, conseguir e conseguiu, tá? E por que o alho é muito importante, né? Porque o alho vai atuar justamente naquela parte que eu falei para você mais cedo, com relação à pressão, né? A derrame, certo? A problemas cardiovasculares. Então, o uso de alho, ele é algo sensacional na sua alimentação. Assim como indicamos a cúrcuma, eu indico também você estar sempre utilizando o alho. Ele vai fortalecer o teu sistema imunológico, certo? Ele vai auxiliar um combate a um resfriado, uma virose. Então, você pode estar usando e abusando do alho na sua alimentação. Bom, então fica aí mais essa dica, tá? Use o alho na sua alimentação. Ele vai evitar que essas placas de gordura acumulem na região ali dos vasos sanguíneos, correto? Dessa forma, ele vai evitar a pressão alta, ele vai evitar que você possa sofrer um problema cardiovascular ou até um problema de derrame cerebral, né? Além de fortalecer o seu sistema imunológico. Quando algum vírus, uma bactéria entra no seu corpo, né? Nós temos um sistema para poder fazer esse combate, que são os macrófagos,
que vão combater, correto? Se o sistema imunológico está bem fortalecido, ele vai para essa guerra, para esse combate mais forte. O alho fortalece isso, tá? O alho também é muito bom para combater resfriado, gripe, né? Então é uma plantinha sensacional. Use e abuse do alho na sua alimentação, perfeito? Vou deixar aqui a recomendação de um livro, eu gosto muito, né? Plantas Medicinais do Brasil, Nativas e Exóticas, da editora Plantarum, o autor é o Lorenzi, tá? Essa editora é sensacional, eu uso muito ela na parte de paisagismo, também na parte de plantas medicinais, tá? Na fito, por exemplo, né? Bom, agora que já vimos aí o que é fitoterapia, aromaterapia, planta medicinal, né? Aprofundamos um pouquinho o conhecimento. Tem algumas plantas medicinais, correto? Como a babosa, a cavalinha, gengibre, a cúrcuma. Vamos agora aprender a extrair o princípio ativo dessas plantas para poder fazer o que? A famosa tintura, correto? Bom, mas antes eu preciso preparar o meu álcool. Como assim, professor? Vários estudos, tá, já definiram, né, já demonstraram que o melhor meio para fazer essa extração do princípio ativo é o álcool de cereais, correto? Ah, professor, posso usar cachaça, vinho? Você pode até utilizar, vai extrair o princípio ativo, mas não com a eficiência do álcool de cereais, ok? E o álcool de cereais, ele pode ser ingerido, é o álcool que se usa para fazer licor. Então, quando for comprar esse álcool, eu quero o álcool de cereais para fazer licor, porque ele pode ser ingerido. Dessa forma, você pode ingerir também a sua tintura, perfeito? Então, usamos o álcool de cereais por dois motivos. Pela sua eficiência na extração do princípio ativo e por poder ser ingerido. Perfeito? Bom, como assim, professor, com relação à sua eficiência? Porque já foi feito vários estudos, tá, que verificaram o seguinte: no range de 60% a 70% de álcool de cereais na minha formulação e o restante de água, 40% a 30%, eu vou ter uma eficiência nesse processo de extrair o princípio ativo da planta. Professor, está confuso? Explica melhor. É simples, é muito simples. O álcool por si só, ele não consegue penetrar na membrana para poder extrair o princípio ativo. Quando eu coloco a água vai penetrar e vai carrear o álcool para junto, para dentro do núcleo ali, onde vai tirar o princípio ativo. É só isso. Mesmo princípio de quando eu uso um álcool bactericida. A gente fez muito álcool aos 70 para poder combater o Covid, né? E outros patógenos, porque o vírus em si não tem nem membrana celular, mas a bactéria tem, o fungo tem, né? Então, assim, quando a gente fala que um álcool é bactericida, é porque ele consegue penetrar pela membrana da bactéria e lá no seu núcleo e matar, correto? Quando eu falo que o álcool aqui vai extrair o princípio ativo da planta, é porque ele vai passar pela membrana do vegetal, da planta, e vai retirar o princípio ativo. Para isso eu tenho que ter 40% ou 30% de água, ou melhor, de 40% a 30% de água, e o restante de álcool. Então, álcool a 70%, eu tenho 30% de água e 70% de álcool. É só isso. É só isso. Professor, qualquer tipo de álcool? Não. Vamos usar álcool de cereais, correto? E água? Ok, água? Não. Vamos usar aqui, ó, uma água desmineralizada ou deionizada. O que é isso? Se eu não tenho sais minerais, se eu não tenho íons, eu não tenho vida. É como se fosse uma água morta, né? Porque a ideia aqui é eu retirar o princípio ativo da planta e armazenar por 2 anos. Então não posso ter contaminação por micro-organismos, correto? Então eu vou utilizar aqui água deionizada ou desmineralizada e vou utilizar aqui um Becker, tá? E o meu álcool de cereais. Já coloquei aqui o álcool de cereais, correto? O álcool vai vir na faixa de 90 e pouquinhos por cento. Como assim, professor? Nenhum álcool vem a 100%. Vem 98, 94, 96, 92. Mas lembra, o meu range vai de 60 até 70% de álcool. Nesse range, eu tenho uma máxima eficiência para penetrar na célula da planta e retirar o princípio ativo. Então, eu posso adotar que esse álcool aqui está a 100%. Posso adotar sem nenhum problema, correto? Eu quero fazer 1 litro de álcool. Por que 1 litro de álcool? Porque a norma do SUS que a gente vai utilizar diz o seguinte:
Para 1 litro de álcool de cereais a 70%, eu vou utilizar 120 gramas da minha planta desidratada. Então, ó, guarda aqui, ó, a regrinha aqui, ó. 1 litro do meu líquido extrator, tá? Eu coloco 125 gramas da minha planta. Então, para 1.000 ml, correto? Do meu álcool de cereais a 70%, eu vou utilizar 125 gramas da planta, correto? Essa é a regrinha do jogo. Então, aqui eu peguei um beck, ó, que ele tem justamente o quê? A marcação de 1.000 litros. E coloquei aqui 700 de álcool de cereais. E vou completar o restante com a minha água desionizada. Muito simples, ó. Pronto. Eu transformei o meu álcool, que veio lá do mercado, lá da loja, teoricamente 100%, em 70%. Dessa forma, a água vai auxiliar o álcool a penetrar na membrana e retirar o princípio ativo da planta. É ou não é algo muito simples? Já tem aqui álcool de cereais a 70% para trabalhar na minha tintura. Passo 1, concluído, muito fácil. Passo 2, eu tenho que ter o quê? 125 gramas da minha planta, correto? Para utilizar esse 1 litro do álcool de cereais. Bom, como aqui é uma aula demonstrativa, eu não vou fazer esse volume todo, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou dividir por 10. Se eu tenho 1.000 ml aqui, tá? E divido por 10, cai para 100. Eu tenho aqui 125 gramas da planta e divido por 10, cai para 12,5. Então eu vou adotar aqui 100 ml do meu álcool de cereais 70, corresponde a 12 gramas da minha planta em questão. Até aí, matemáticazinha fácil, básica. Dividir por 10 de um lado da equação, o outro também por 10, correto? Eu vou utilizar a cavalinha, que aprendeu hoje aqui bastante, né, sobre a cavalinha, uma planta muito legal. Vamos fazer a tintura da cavalinha, correto? Bom, eu já colhi a cavalinha, tá? Como eu expliquei para vocês, já desidratei essa cavalinha, retirei a água dela, eu já moí a cavalinha. Olha como que ela ficou, tá? Por que eu fiz isso? Para facilitar a penetração do álcool nela e retirar o princípio ativo da planta. Então, o primeiro processo da tintura, eu colher a parte certa da planta, desidratar essa planta, moer essa planta, preparar o meu álcool cereais 70. Com isso em mãos, eu posso fazer tintura de qualquer planta que eu quiser, qualquer planta medicinal, correto? Calêndula, cavalinha, posso fazer de chapéu de couro, né? Eu posso fazer de carqueja, posso ter uma farmácia natural na minha casa, que eu posso estar aplicando na cosmética ou fazendo a ingestão diretamente, correto? Bom, eu preciso de um recipiente para poder armazenar esse processo e eu preciso de uma balança para poder medir as 12 gramas, correto? Vamos iniciar pela balança, tá? Eu coloco meu recipiente na balança, como está aqui, estou usando um becker, né? E eu ligo a balança agora. Por que isso? Dessa forma, eu vou tirar o peso do recipiente, tá? Se eu ligasse a balança e colocasse o recipiente, eu já ia computar o quê? O peso, para sair de 0 para algumas gramas, correto? Dessa forma, não. Se você olhar aqui, ela está com 0 gramas. Por quê? Eu retirando o peso, ela vai ficar negativa. Ela vai me dar quanto que o recipiente está pesando, tá vendo? Menos 15, 16. Então, dessa forma, eu tarei, eu zerei a balança. Botei a balança aqui e botei o meu recipiente em cima. Agora, eu vou pegar a matéria-prima, que foi moída, e vou colocar aqui na minha balança, medindo 12 gramas, correto? Agora, eu vou pegar aqui, ó, colocar na minha balança aqui, a matéria moída, até completar 12 gramas. Feito isso, medi 12 gramas, correto? Agora, eu vou pegar um beck de 100 ml, é importante ter beck de diversos tamanhos,
Esse aqui foi de 1 litro. Eu preparei o álcool cereais para fazer várias tinturas, né, por exemplo, tá? E vou colocar aqui, ó, nesse beck. Então eu tenho aqui 100 ml do meu líquido extrator e tenho aqui 12 gramas da minha matéria-prima, correto? Agora eu preciso o quê? De um recipiente. O ideal seria um vidro de cor âmbar, tá escuro, mas não há mais no mercado um vidro de cor âmbar com boca larga. Aqui no Rio não se encontra mais, tá? Justificaram que era muito caro, que tinha que fazer a forma, vendia pouco, né? Então você não encontra no mercado vidro como esse aqui, ó, de cor âmbar, tá? Mas com a boca larga. Então você pode estar utilizando um vidro na qual você comprou no mercado ali um palmito, né? Algo assim, esteriliza bem ele, ferve, correto? Passa álcool a 70%, né? Que é bactericida também, tá? E depois disso você pode estar utilizando ele, sem nenhum problema. Ou você pode comprar no mercado vidros também, translúcido, né? Com essa finalidade, função única, tá? Não há nenhum problema. Tem gente que tem habilidade, né? Nesse aqui, ó, recebi de uma amiga minha e fez como se fosse uma capinha pro vidro, tá? Por que isso, né? Porque a planta medicinal é sensível à luz, tá? Então você vai pegar a luz solar, luz artificial, começa a alterar a sua propriedade fitoquímica, correto? Então o ideal é você ter um vidro escuro. Mas o que eu faço? Eu uso esse vidro aqui mesmo e deixo guardado dentro de um armário, como esse aqui, ó. Ali dentro tem a porta, ele quase não é aberto, então não vai entrar nenhuma luminosidade, tá? Não vejo nenhum problema. Mas se quiser ter um zelo maior, você pode fazer algo criativo, como fez aqui a minha amiga, tá? Eu vou pegar a minha matéria-prima, vou colocar dentro do meu recipiente, que mediu aqui 12 gramas, correto? Vou pegar o álcool de cereais, que a gente já tratou ele aqui, já colocou ele a 70%, e vou também colocar aqui, ó, dentro do recipiente. Vou tampá-lo. Mexer. Repara bem, tá, que o líquido extrator tem que cobrir toda a matéria-prima. Isso é fundamental. Por isso que eu gosto de utilizar a formulação do SUS, tá? 125 gramas para 1000 ml, né, do álcool de cereais, ou 1 litro. Tá? A gente vai achar aí na Anvisa 200 gramas. Aí, por vezes, não cobre toda a planta, né? E aí eu acho que foge um pouquinho a formulação. Então eu uso o SUS, correto? Feito isso aqui, eu vou colocar uma etiqueta. Professor, o que vai ter na etiqueta? A data de hoje, você fez a tintura, tá? A planta na qual está sendo feita a tintura. Então, por exemplo, 30 de agosto de 2021, tintura de cavalinha. Por que é importante? Lembra? Vai valer por 2 anos. Ponto 1. Então tem que ter a data inicial do processo, correto? Depois que faço a tintura, eu não consigo, por cheiro ou cor, identificar que planta é. Então tem que ter o nome da planta. Tem que vir a palavra tintura, porque eu posso ingerir a tintura. Extrato de cólica eu não posso ingerir, então não posso confundir, tá? Então, primeira coisa, a data, dia, mês e ano, tintura e o nome da planta, correto? Feito isso, vai ficar em maceração. Professor, o que é maceração? E ficar apertando? Não, tá? Dentro da farmácia, né? Dentro desse processo da fitoterapia, maceração é você deixar paradinho em repouso. É deixar a minha matéria-prima, tá, imersa em um líquido que vai extrair o princípio ativo da planta. Quietinho, paradinho, correto? Após fazer isso, após colocar a etiqueta aqui, identificando bonitinho, eu vou guardar ela dentro de um armário, num local escuro, onde não entre luz. E vou deixar ali por um tempo. Quanto tempo, professor? A literatura fala de 12 a 21 dias, tá? Você vai encontrar alguns autores defendendo um pouco mais, outros um pouco menos, né? Quando eu estava fazendo meu trabalho dentro do SUS, né, bem mais antigamente, a gente utilizava 21 dias. Era o que era preconizado naquela época. Hoje falam que 12 já funciona. Eu recomendo o seguinte, não deixar menos que 12 e não deixar mais que 21,
faça o teste e vai experimentando. Eu adoto, como eu sou da antiga, né, 21 dias ainda, tá? Em maceração, quietinho no seu armário. O que você pode fazer todo dia? Pegar e dar uma mexidinha assim, ó, só para poder revolver, tá no fundo, vir para cima ir para o fundo, né, para ajudar no processo de retirar o princípio ativo. No mais, ele deixa guardadinho lá. Após esse período, o que eu faço? Você vai pegar uma peneira, você usa em cozinha mesmo, né? Mas específica para isso, tá? Todo o seu material vai ser específico para trabalhar na farmácia. Se eu uso uma peneira, não posso usar a peneira que eu uso na cozinha para fazer alimento, fazer um suco, né? Não. Eu vou comprar uma peneira daquele tipo, ela vai ficar no meu cantinho ali de manipulação, na minha farmáciazinha ali natural, né? Na minha salinha de alquimia, tá? Por quê? Eu vou ter que coar e um funil. Então eu vou colocar, depois de 21 dias, ou 12, né? Entre 12 e 21, melhor dizendo, você vai passar esse material para um vidro de coramba. Esse sim, você acha no mercado muito fácil, tá? Muito fácil mesmo, né? Você põe aqui a peneira, você coloca um funil e você a peneira jogando para cá, ó. Vai armazenar. A mesma etiqueta que eu tenho aqui, eu vou colocar aqui. A mesma data, tintura, mesma planta. Então, por exemplo, 30 de agosto de 2021, tintura de cavalinha. Por quê? Ela vale por 2 anos a partir dessa data que você deu início, correto? Dessa forma, você tem um produto fitoterápico na sua casa que você pode estar associando ele a um sabonete, um sabonete medicinal. Lembra? Cavalinha é bom para a pele, né? Tem sais minerais, tem sílica, muito rica em sílica, correto? Eu posso estar fazendo a ingestão para combater o quê? A inflamação, para ajudar na parte de eliminar líquido, né? Retenção de líquido, que é o diurético. Então eu posso estar viajando, passeando, tendo na minha casa, tendo na minha mala, uma farmácia viva de qualquer planta medicinal na qual eu possa desidratar. Então eu estudo a planta, entendo porque que ela funciona, como que eu vou utilizar essa planta, faço o quê? A sua colheita, né? A parte específica dela, a flor, ou a folha, ou a casca, ou o rizoma, ou o tubérculo, desidrato e faço a minha tintura. É ou não é simples? É ou não é sensacional? A cura vem pelas plantas. Então essa foi a nossa aula de hoje, correto? Abordamos um universo de plantas, né? As suas características, como é que é utilizada, e ensinamos a preparar o álcool CR70, ensinando a fazer a tintura, correto? Amanhã a gente vai pegar a tintura, que eu já fiz, está pronta, deve ser a de calêndula, provavelmente, tá? E vamos fazer um cremezinho medicinal. Aprender como que eu compro um creme base, um creme que eu compro na farmácia ali, né? Onde ele não tem nada a não ser sua formulação, correto? Ele não tem nenhum princípio ativo. E eu vou associar alguns princípios ativos a esse creme para transformar em um produto tradicional fitoterápico. Vamos também amanhã aprofundar mais algumas plantas, já começar a entrar na aromaterapia, correto? Espero que tenham gostado. Tá um ótimo finalzinho de noite para vocês aí e até amanhã. Beijo no coração de cada um.